galera, professor Rodrigo na área, isso aí, esse é o Resolvendo a Química, o canal onde você aprende química de verdade. Essa semana, nossa aula será sobre estudo dos gases. Veremos o comportamento, suas transformações e algumas equações muito importantes que aparecem nas provas do Enem e de todos os outros vestibulares. Beleza? Bora, vamos! Então bora lá, galera, já apareci aqui no cantinho para a gente trabalhar um pouco do estudo dos gases, beleza? Então só para você lembrar aqui, ó, quando que um composto é gasoso? Um composto é gasoso quando as partículas estão afastadas umas das outras, sem interação. Os gases, as moléculas de gases, elas se movem linearmente e aleatoriamente. Então se eu estou dentro de um recipiente aqui, ó, o gás anda em linha, mas quando ele bate, ele anda linear. Beleza? Show? Beleza. Então, gases. Para a gente falar de gás, eu preciso de três variáveis. A primeira é pressão. E quando a gente fala de pressão, galera linda, muita atenção aqui, ó, que a pressão pode ser dada em ATM pra gente, ou em milímetros de mercúrio, então cuidado que um ATM vale 760 milímetros de mercúrio, e no sistema internacional, pressão é dada em Pascal, que 1,0110 a quinta Pascal equivalem a 1 ATM, beleza? Ainda tem outra possibilidade de unidade aqui, que o ATM também vale, galera, que é um bar, mas não é aquele bar, não, é bar de pressão. Beleza? Então toma cuidado, bar de pressão. Show! A outra variável que a gente tem é a temperatura. E aí aqui eu vou pedir um super favor para você, ó. Coloque coração, hashtag, estrelinha, asterisco. Se tiver aquele marca-texto neon que brilha no escuro, marque que a temperatura ela deve ser dada em Kelvin. O ponto onde eu vejo mais erro dos meus alunos quando estão fazendo questão de estudo dos gases é que não transforma a temperatura para Kelvin, beleza? Então você vai ler o exercício, você lê o exercício, a primeira coisa que você vai fazer é ver se a temperatura está em Kelvin, fechou? Boa! Então, em Kelvin, lembra rapidinho comigo, jogo rápido, o seguinte: quando eu quero a temperatura em Kelvin e tenho em grau Celsius, eu pego a temperatura em grau Celsius e somo 273, beleza? Show! E a terceira variável é o volume, que, cuidado com essas transformações, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro e 1 centímetro cúbico equivale a 10 a menos 3 litros, que é 1 ml. Beleza? Muito cuidado. Se tem uma que eu gostaria que você destacasse, é essa última aqui, tá, galera? Ó, 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Guarda essa dica. Boa? Legal. Simbora. Quando a gente está falando de gases, então, galera, eu preciso dessas três variáveis e ver como os gases se comportam em relação a ela. E aí a gente tem as transformações que esses gases podem sofrer. São três possibilidades também, tá? E aí você vai começar a achar uma lógica nelas. A primeira transformação é a transformação isotérmica, que pode aparecer para vocês como lei de Boyle. O que é iso? Igual, o mesmo, térmica, temperatura. A temperatura é constante, beleza? Então, quando a gente fala isotérmica, a temperatura se mantém constante aí nesta brincadeira. Legal. E quando a gente tem temperatura constante, galera, o que vai variar para a gente? Pressão, temperatura, volume, a temperatura constante, pressão e volume. E aí você toma cuidado. Olha aqui para mim, ó. Olha aqui para mim no cantinho. Quando eu aumento a pressão, o que acontece com o volume? Diminui. Então, pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais, beleza? E quando eu tenho grandezas inversamente proporcionais, eu vou ter essa relação aqui acontecendo, ó. O produto da pressão pelo volume é uma constante, tá? Então, a multiplicação do produto
a multiplicação da pressão pelo volume vai dar uma constante, por isso que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. E o importante, galera, é essa análise gráfica que eu tenho aqui nessa questão, que é o seguinte: a isoterma é essa curva aqui, ó, que qualquer ponto que eu pegue, a temperatura vai ser constante. E veja que ela é decrescente porque pressão e volume são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Beleza? Então se eu pegar aqui, ó, ponto 1, pressão 1, volume 1 e multiplicar, isso tem que ser igual a pressão 2 vezes o volume 2. Um exemplo prático da sua vida que muita gente erra. Muita atenção. Vamos passear no parque, vamos andar de bicicleta, beleza? Só que antes a gente para no posto de combustível e vai calibrar o pneu do carro e o pneu da bicicleta. Qual dos dois a pressão é maior? O pneu da bicicleta ou o pneu do carro tem pressão maior na hora de calibrar? Tempo esgotado. Aposto que muita gente pensou do carro porque o pneu é maior. Errado! Pneu maior, volume é maior, pressão é o quê? Menor. Então, cuidado, na bicicleta, pelo volume do pneu ser menor, a pressão é maior. Fechado? E a temperatura é constante porque é o mesmo dia, é o mesmo lugar e tudo mais. Tranquilo, galera? Muito cuidado com essa pegadinha que pode aparecer em prova aí. Legal. A outra transformação possível é a isobárica. Bar é pressão. Então, na isobárica, também conhecida como lei de Gay-Lussac, a pressão é constante. Parou. Se a pressão é constante, quem muda? Temperatura e volume. Legal. Então, agora você vai pensar comigo aqui nessa tela. Ó, o que acontece, preste atenção, o que acontece se eu estou confinado dentro de um espaço, tá? A pressão constante, e eu começo a aumentar a temperatura. Se eu aumento a temperatura, as moléculas de gás vão começar a se mover mais rápido. Então elas vão bater na parede do frasco com maior frequência. O que acontece com a parede do frasco? Começa a aumentar. Então, quanto maior a temperatura, maior é o meu volume, certo? Toma cuidado com isso, por favor, lindinhos e lindinhas. Legal. Então, o que eu acabo de tirar de conclusão? Numa transformação isobárica, que a pressão é constante, quanto maior a temperatura, maior o volume, quanto menor a temperatura, menor o volume, certo? E isso eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Quando tenho grandezas diretamente proporcionais, o volume dividido pela temperatura num primeiro momento é igual ao volume dividido pela temperatura no segundo momento. A razão entre essas grandezas é constante. Beleza? Anota isso aí. E o meu gráfico será crescente, porque são grandezas diretamente proporcionais. Legal. A terceira possibilidade você já sacou. Já foi temperatura constante, já foi pressão constante, está faltando a terceira variável que é o quê? Volume. Agora o meu volume está constante. Volume constante isovolumétrica, lei de Charles, tá? Volume é constante. E agora, ó, deixei até aqui, ó, aumentou a temperatura, aumenta quem? A pressão. Por que a pressão aumenta? Pensa agora, um volume que não muda, então é uma caixinha rígida, fechadinha, bonitinha, que suas paredes não se movem. Você começa a aumentar a temperatura, o gás se movimenta muito mais, colide mais contra a parede do frasco. Força numa área, pressão, aumenta a pressão. Então, quanto maior a temperatura, maior a pressão exercida por um gás. Uau, teacher! Entendi! Ótimo! Então você tem grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Quanto maior a temperatura, maior a pressão. Boa? Legal? Show! E aí eu tenho o quê? A razão, de novo, sendo constante. O meu gráfico é crescente. Beleza. Como eu fiz para a isotérmica, vou fazer agora para as outras duas exemplos. Exemplo de pressão constante, aumentar a temperatura, aumentar o volume. Sabe bola de basquete, handebol, futsal, vôlei? Bola que você usa para praticar algum esporte. Num dia frio, o que acontece? Menor temperatura,
como a gente deixou a bola cheia numa certa pressão, num dia frio, o que acontece com a bola? Por que ela fica assim? Porque a temperatura diminuiu, o volume do gás ali dentro diminui, certo? Ou num dia muito quente, a temperatura maior, o que acontece com a bola? Fica... Eu lembro que eu ficava com uns vergão aqui. Pessoal que não é do Paraná talvez não entenda o que é vergão. Vergão é a marca que você fica quando batia a bola, assim, fica marcado, beleza? Então essa é a ideia. Show! E de isovolumétrica? Um exemplo muito legal que acontece também nas expansões adiabáticas é quando você diminui a pressão, você diminui a temperatura. Um exemplo é aquele spray aerosol lá, o desodorante. Quando você espreia, isso é uma expansão adiabática, mas você acaba diminuindo a temperatura, a pressão, e a temperatura também vai diminuir. Você já percebeu que a latinha fica mais gelada quando você espreia? Pois é, isso tem a ver com essa diminuição na pressão e na temperatura. Beleza? Boa. Juntando esses três caras na história das ciências, a gente chega a uma conclusão, que é a equação geral dos gases, que diz que a pressão 1 vezes o volume 1 dividido pela temperatura 1 é igual a pressão 2 vezes o volume 2 dividido pela temperatura 2. Beleza? Essa é a equação geral dos gases. Muito cuidado quando a gente está fazendo transformação. Ai, professor, como é que eu sei quando eu uso essa equação? Então você vai falar, uma certa transformação gasosa teve a pressão tal, mudando para a pressão tal. P1V1T1 é igual a P2V2T2. Né? Alguns professores, na minha época de cursinho, falavam que é a equação do pivete. Pivete é pirralho, moleque, aquele que não importa onde você esteja, são todos iguais, ficam gritando na quadra, jogando bola, gritaria para todo lado. Pois é, pivete é tudo igual, tá? Então meus professores do cursinho falavam isso na época que eu era aluno, hoje já não vejo mais ninguém falar. Mas guarda essa dica. Boa! Aí a galera começou a pensar o seguinte, mas ô Rodrigo, se é constante a pressão vezes o volume dividido pela temperatura, o que acontece se eu tiver dois gases diferentes dentro de um mesmo volume a uma mesma pressão, a mesma temperatura? A divisão e multiplicação vai dar a mesma coisa. O que eles têm de igual? E aí que vem esse cara aqui, galera, o princípio de Avogadro, que diz o seguinte, ó, marca texto que brilha no escuro para ele. O que você vai anotar? Quando eu tenho dois gases diferentes nas mesmas condições de pressão, volume e temperatura, eles vão ter a mesma quantidade de substância. E quantidade de substância a gente representa assim, ó, N mol, quantidade de substância. Eu sei que eu vou abreviar a quantidade, mas é para a gente não perder tempo aqui nas internets, certo? Então, ó, quantidade de substância dada em mol. Boa? Tudo bem? Então, mol. Então, eu tenho a mesma quantidade de substância. Cuidado, não é a mesma quantidade de átomos, tá? É de substância. Então, se eu tenho aqui um gás hidrogênio e aqui o gás CO2, gás carbônico, eu tenho na mesma pressão, mesmo volume, mesma temperatura, a mesma quantidade de substância, hidrogênio, H2 e CO2, gás carbônico. Boa? Simbora! Pra gente terminar, o que a galera matutou? Falou, perfeito, existe uma relação entre pressão vezes volume vezes temperatura e a quantidade em mol. Só que matematicamente falando, isso aqui não está certo. Por que não está certo? Porque eu não tenho uma igualdade. Eu vou ter aqui, galera, unidades diferentes dos dois lados. E quando isso acontece, eu preciso de uma constante, que é uma constante de proporcionalidade, que a gente chama de R. E aí a gente vai ter o que a gente chama de equação dos gases ideais. Essa equação aqui, ó, vira a famosa PV igual nRT. Por você, nunca rezei tanto, certo? Porque toda hora eu tô pensando que os meus aluninhos lindos e maravilhosos tenham sucesso na sua jornada. Beleza? Então, olha só, P é a nossa pressão,
V é o nosso volume, N é a quantidade de substância em mol. Constante dos gases é um valor constante, vai depender das unidades que você está trabalhando. Então pode aparecer para você o famoso 0082, se você estiver falando em ATM, litro, tá? Então cuidado que a pressão e o volume depende da unidade da constante. Como é constante, você não precisa decorar. A prova vai trazer para você essa informação. Show? E a temperatura, que é o T, que sempre tem que ser dado em quê? Kelvin, perfeito. Eu ouvi você aí do outro lado da tela falando comigo. PV igual a nRT. Boa. Então, falou de estudo dos gases, duas equações. Ou pivete ou PV igual a nRT. Ai, prof, mas aí como é que eu sei qual das duas eu uso? Preste atenção na hora da leitura do exercício. Se você estiver falando de um gás que está numa condição de pressão, volume, quer saber a temperatura, só tem um valor de pressão, um valor de volume e ele quer a temperatura. Você vai usar PV igual a nRT. Beleza, galera? Show? Legal. Te espero no próximo vídeo. Valeu? O que você achou dessa aula sobre gases? Espero que você tenha gostado. Dá o teu feedback para mim, para a gente continuar fazendo aí o nosso projeto andar aqui no canal. Deixa o seu curtir, comenta, se inscreve, manda pra galera essa nossa aula sobre gases. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!